Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio novamente e como vocês podem ver, tem uma enorme bagunça aqui na minha mesa hoje. E puxa vida, o que será que é esse monte de coisa? Pois o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de objetos e objetos do cotidiano que fazem sons diferentes, sons com objetos do cotidiano. Provavelmente vocês já devem usar, né, objetos do cotidiano nas aulas de vocês e para produzir sons ou outras formas de exploração sensorial, mas a exploração sonora com objetos do cotidiano é um recurso muito legal, mas a gente precisa se atentar para alguns detalhes muito importantes. E o primeiro deles é: será que o objeto que a gente está levando para a exploração, ele tem de fato um som legal ou alguma curiosidade sonora que seja legal de mostrar para as crianças? Então esse é um dos fatores. E o segundo fator que a gente vai explorar aqui é: será que tem algum conteúdo que eu estou levando, algum objetivo que eu estou levando junto com o meu objeto cotidiano? Então eu vou mostrar aqui diferentes objetos com diferentes curiosidades. E vocês já podem ver aqui que tem um monte na mesa, né? A gente vê aqui desse lado tem vidro, aqui tem plástico e aqui tem um monte de alumínio e de metais aqui. São, acho que basicamente as três categorias que eu trouxe para vocês são essas, né? Metais, plástico e vidro. E eu vou mostrar as curiosidades de cada objeto, mostrar um pouquinho dos sons que eles produzem e também falar do objetivo, principalmente do que a gente está levando de conteúdo com esse objeto para a criança. E o primeiro deles que eu vou pegar, talvez o mais comum, que tem em todos os cantos, em todos os lugares e que está presente no mundo inteiro e que é bem antiecológico, a gente sabe, é o plástico. E o plástico, eu só tenho um aqui no meio de tudo isso porque talvez seja o que eu menos consiga achar alguma coisa legal. O plástico normalmente não tem um som muito bonito, não tem um som muito curioso, não tem nada além do que para se mostrar para as crianças. Mas esse aqui que eu tenho em casa, um potinho de plástico, ele tem uma curiosidade muito legal. E o objetivo já é a mesma coisa que a curiosidade nesse caso, que é: ele tem uma curiosidade que ele tem um som grave aqui no canto e ele tem um som agudo aqui no meio. Então aqui no canto um som mais grosso, mais escuro, e aqui no meio um som mais estridente, um pouquinho mais abrilhantado. Então o objetivo nesse caso de mostrar esse objeto seria mostrar como um mesmo objeto possui sons diferentes. Se a gente for mais além, a gente consegue até tocar aqui. Tem outro som ainda. São três sons diferentes que a gente consegue observar no mesmo objeto de plástico e dá para tirar um som legal com ele usando esses graves e esses agudos. Se a gente colocar todo objeto que é abaulado, assim a gente consegue colocar o dedo por dentro e ele gera um outro som. Ó, eu vou colocar o dedo e tirar para vocês verem. Esse então é o meu pote de plástico curioso aqui de casa. E, como vocês puderam ver, eu usei uma colher como baqueta também para entrar no clima dos objetos cotidianos. A colher é uma super baqueta que pode ser utilizada. Um outro objeto que também, como eu disse, é abaulado, então ele também tem um recurso que a gente pode utilizar de colocar o dedo aqui por baixo para gerar outro som, é essa forminha de bolo de alumínio. E eu gosto muito dos alumínios e dos metais porque eles reverberam. Uma coisa que os metais têm é que eles reverberam. O que é reverberação? É quando a gente toca e o som se prolonga um pouco no tempo. Esse daqui não chega a reverberar tanto, mas ele reverbera mais que o plástico, que tem um som mais seco. Então esse daqui já preenche um pouco mais o tempo.
E se a gente colocar o dedo aqui no fundo... E este daqui é um objeto, por exemplo, os metais no geral são objetos que têm um objetivo, uma curiosidade muito legal, que pode ser um baita objetivo. Eles são bem barulhentos. Então, aqui a gente trabalharia principalmente com a força da criança. Então, aquela coordenação proprioceptiva, que é a força, ela fica mais em evidência, porque ela não pode fazer tanto barulho. A ideia não é bater no objeto, mas tocá-lo, fazê-lo produzir um som musical e não barulhento, estridente e horrível. Então, a ideia é a gente medir a força. E aí, um recurso que você pode utilizar é ir medindo com a mão para cima e para baixo para regular esse volume. Fala, agora toca bem baixinho. E agora bem forte. E aí mudando o volume, mudando a intensidade do som que está sendo produzido ao longo da brincadeira. E produzir uma brincadeira, criar uma brincadeira mesmo com esse objeto. Outra coisa muito legal que eu tenho aqui são minhas forminhas de pudim. Meus pudins em casa, para ser bem sincero, normalmente as receitas ficam grandes, então eu faço uma forma grande e aí depois eu coloco o que sobrou na forminha pequena para fazer um pudinzinho. E às vezes eu levo para a vizinha também, eu confesso, para presenteá-la. Então eu tenho duas formas que são muito parecidas e muito iguais e que são formas de pudim. E ela, como um bom metal, ela tem um som mais seco, na verdade. Essa não reverbera tanto como os metais. Mas uma curiosidade é que quando a gente tem um objeto grande e um objeto pequeno, parecidos, com o mesmo formato, o grande tende a ter um som mais grave e o pequeno tende a ter um som mais agudo, mais claro e mais estridente. Então, a exploração do objeto passa, principalmente dos metais, passa muito pela exploração da coordenação da força, da mira, né? Quando a gente pega um objeto desse, a gente tem vários lugares para tocar, a gente tem que usar a coordenação visomotora para mirar no lugar certo, né? Usar a força, então são algumas coordenações aí que a gente utiliza com o objeto. E aqui, um objeto que já reverbera mais. Uma forma de fundo falso, de fundo removível, desculpa. E é uma forma de fundo removível, e como ela tem essa película de metal mais fina, por ser um fundo removível, ela acaba reverberando um pouco, até porque ela está solta aqui nesse meio. E aí, do mesmo jeito, a gente pode colocar o dedo aqui dentro. Certo? E aí, nos talheres, a gente pode também, no caso aqui, 2 colheres, simplesmente utilizá-las, mas existem outros talheres que também têm sons muito legais. E aqui eu trouxe outros 2 talheres aqui de casa, dois recursos que são muito divertidos. Olha só o som dessa... Como é que é o nome disso aqui? Espumadeira? Não, escumadeira é outra coisa. Esse daqui é aquelas espátulas de hambúrguer. Então, ela tem um som que reverbera muito, olha só.
E aqui a gente pode fazer um trio de talheres com sons diferentes. Muito legal, né? Então aqui são os sons dos talheres que eu tenho em casa. E aqui um outro objeto que tem um objetivo muito legal com as crianças, que é a da delicadeza. A gente precisa trabalhar a delicadeza também, e o vidro é uma ótima ferramenta. Nesse caso eu aconselharia, se for levar vidro para a sala de aula, para a sua turma, que não tem problema também, levar como eu tô aqui. Leva 2 e chama uma criança de cada vez lá na frente para tocar e ensinar essa delicadeza que precisa. No caso aqui eu vou utilizar a colher. Então, com muito cuidado para não quebrar, a gente toca os dois assim. E vocês podem perceber que aqui no caso nós temos 2 notas musicais, a gente consegue identificar elas. Tan, tan, parabéns pra você. Podem perceber que é um intervalo musical, são notas musicais mesmo, que a gente pode afinar colocando mais água ou menos água. E aqui um outro jeito legal de tocar é com os dedos, eu vou mostrar já já. Deixa eu tocar um pouco desse jeito que tá muito bonito isso aqui. E ele reverbera também ao longo do tempo, né? Ele acaba reverberando mais, e isso acontece pela forma dele, muito pela forma. Então essa é uma forma muito legal de ensinar delicadeza para as crianças, levando um objeto que reverbera e que não pode ser como metal, não pode ser batido, né, de uma forma que gere um ruído muito forte, que seja horroroso, e também um objeto que seja muito delicado, como o caso do vidro. E aqui você pode mostrar uma curiosidade para as crianças, molhando o seu dedo e fazendo um som que a gente pode chamar de o som secreto dos vidros e das taças. Esse é um momento de muito silêncio que a gente pode explorar com as crianças para elas prestarem atenção e dizer que é um objeto mágico, que tem um som mágico. Um momento de curiosidade e que você vai explorar principalmente a percepção sonora. Para esse som tão diferente, curioso. É um momento de exploração mesmo, de sentimento, das emoções. Muito legal, né, galera? Então, esse foi o nosso vídeo sobre objetos do cotidiano. E você tem alguma pergunta, Carol? Eu tenho sim. A gente pode fazer som só com os metais, vidros e plástico, por exemplo, ou até um papel a gente consegue fazer um som? A gente pode fazer sons com qualquer tipo de objeto. Existem sons em todos os lugares possíveis. Tudo à nossa volta possui sons. Basta que a gente toque-os de uma forma musical. E para tocar um som de uma forma musical,
você precisa principalmente pesquisar o som desse objeto. E eu acho que o grande segredo de trazer um som diferente, legal e que seja construtivo é você pesquisar esse som e ver se esse som, como eu disse, tem alguma curiosidade, tem um som bonito, tem um som diferente, ou se ele tem alguma coisa para ensinar para as crianças. E dessa forma você pode explorar o som de qualquer objeto, papel, pode ser objetos lápis tem sons legais, os lápis você pode fazer som com os lápis diferentes, giz de cera batendo, percutindo-os contra algum objeto ou contra o chão mesmo, panelas, enfim, tem qualquer objeto do cotidiano, banquinho, cadeira que você bata no chão e percuta esse som de alguma forma, tudo pode ser transformado em música. É isso aí então, galera. Até o próximo vídeo. Curte aqui, deixe seu comentário, deixe uma foto pra gente, mande alguma foto com o seu objeto que tem um som diferente, poste um vídeo com um objeto que tem um som curioso e diferente. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo e que objeto que você tem em casa que é tão diferente assim. Até o próximo vídeo. Valeu!